Muito bem, irmãos, estamos de volta para mais uma das nossas aulas de escatologia, com ênfase no livro de Apocalipse. Estamos estudando detalhadamente o livro de Apocalipse. Apocalipse, livro revelado, revelação, coisa aberta. Daniel, no Velho Testamento, fecha o livro, sela o livro. Aqui o livro é aberto. Nessa aula de hoje, falamos do Centro de Cultura Bíblica Berechit, aqui em Lajinha, Minas Gerais, perto do Sul Capixaba, perto aqui da Zona da Mata Mineira. Nossa aula de hoje falaremos sobre um livro de contrastes e as doutrinas e a teoria apocalíptica, né? Daquele tempo. Havia uma literatura apocalíptica que surgiu bem antes do tempo do período interbíblico. Quando Deus parou de falar com Malaquias, começa o homem a falar. E aí surgiu muitos livros falsos, autores, chamados pseudepígrafes, pondo nome dos outros, por exemplo, Apocalipse de Salomão, Apocalipse de Moisés. Quer dizer, nunca escreveram aqueles livros, então chama pseudepígrafo, falso escritor. E apócrifo, que é escondido. Então nessa época surgiram vários livros. Essa apocalíptica é uma literatura desse período que vai ter algum respingo no Apocalipse, a obra literária de João na ilha de Patmos. Mas entre outros nós temos ali alguns apocalipses daquela época. O Apocalipse de Enoque, por exemplo. Apocalipse é tipo de Enoque. É o mais antigo dos três pseudepigrafados atribuídos ao patriarca. E ela fala algumas coisas aí que até foram anotadas, que foram usadas. Por exemplo, Judas copiou alguma coisa do Enoque, quando fala lá no seu capítulo, no seu verso, sobre o Enoque, o sétimo depois de Cristo, profetizou naqueles dias e tal. Isso é copiado dessa obra de Apocalipse de Enoque. Tem também o livro de Enoque, Apocalipse Eslavônico de Enoque, escrito possivelmente na primeira parte do século I, por um judeu que vivia no Egito. É uma ampliação de Gênesis capítulo 5, 21 até o 32. Tem também outro livro chamado Apocalipse Hebraico de Enoque. Rabino Ismael, que sobe ao céu e encontra com Enoque exaltado, lhe confere a visão das moradas celestiais, é do ano 132. Oráculos sibilinos, traz os oráculos proféticos de uma certa anciã chamada Sibil, que profetizava em forma de poesia. Eles foram queimados no incêndio de Roma no ano 82. Livro de Esdras também é um livro de literatura apocalíptica, da primeira metade do século I, que faz parte de outro apócrifo conhecido como Segundo Esdras. Trata do relato das 7 visões que Deus haveria dado a Esdras, contendo algumas coisas do fim dos tempos. Tem também o Baruque, Apocalipse de Baruque, produzido em grego, no ano 70 depois de Cristo. Ele fala, inclusive, do tempo de Jeremias, pois há uma descrição bem feita da queda de Jerusalém. Baruque está querendo dizer que é aquele Baruque lá do tempo de Jeremias, né? Mas não é nada. Ele fala do pecado original, da justiça divina, etc. O Testamento dos 12 Patriarcas é um dos principais apocalipses apócrifos que conhecemos. Ele, a princípio, pensou que era um apocalipse cristão ou judeu, com muitas interpolações cristãs. Foi escrito no século II. Hoje reconhece, contudo, que ele só foi escrito em hebraico por volta do século II. Somente depois foi traduzido para o grego. É dividido em 12 livros, cada uma procurando sua exortação final, dada por cada um dos 12 patriarcas. Cada patriarca, então, profetiza alguma coisa para o futuro. Assunção de Moisés fala da revelação sobre o tempo dos Herodes, e como Moisés, enfatizando o cumprimento da lei, sugerindo o martírio como prova de obediência. E fala também, então, é uma literatura apocalíptica, fala do futuro. Livro dos Jubileus, escrito por um fariseu entre 135 e 105 a.C. A história do Gênesis e do Êxodo, mais precisamente da criação e entrega da lei. Tudo isso aqui são literaturas apocalípticas, livros pseudepigrafados ou livros apócrifos. Martírio de Isaías, uma ficção composta em torno do nome de Isaías.
repreendendo o rei Manassés, que ele mandou crucificar ou martirizar Isaías. Foi cortado pelo meio, não foi crucificado, foi cortado ao meio. E até Mateus faz menção lá nos Anéis da Fé, Hebreus, né? Hebreus 11, 37. Isaías que veste pano de saco, mora com outros profetas no deserto, come ervas e etc. É do século I. E tem Apocalipse de Pedro, do século II, Testamento de Abraão, Pastor de Herma, do final do segundo século, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de João, imitação, Revelação de Bartolomeu. Então é um monte de literatura aí, que tem algumas coisas interessantes nelas, né? Que fala sobre alguns princípios. Os principais princípios delas são esse aqui, ó. É escrita e deve ser lida. Ela é diferente da profecia nesse ponto, que a profecia é uma pregação oral face a face. Elas, geralmente, os autores delas são enigmáticos, ninguém sabe quem escreveu, não apresenta o nome. Expressa mais visão, é sempre umas coisas visionárias em vez de fatos realistas. Tem que ser interpretada por alguém, sempre tem um anjo interpretando, né? É presente em parte, mas sua maior parte está em usar o hoje para aportar o futuro. Ela fala sempre de um juízo no final, sempre aponta que vai ter um juízo no fim da história. Então é isso aí, a literatura apocalíptica que nós estamos debatendo aqui hoje. Mas na verdade o Apocalipse é uma obra revelada por Jesus, falando de Jesus, né, para os tempos do fim, mostrando vários aspectos. Enquanto essa literatura apocalíptica surgiu antes de Cristo, no período intertestamentário, mais ou menos anos depois que Malaquias parou, e veio até o século II, com um monte de livro aí chamado pseudepigrafados, que ninguém sabe quem é o autor, mas usa o nome dos outros. Apocalipse de Ilmar. Eu não escrevi Apocalipse, alguém escreve com o meu nome. E os apócrifos, que são os livros escondidos, que foram rejeitados no cânon no ano de 325 em Nicéia, foram rejeitados esses livros, esses 7 acréscimos, né? Não foram aceitos no cânon, porque não satisfazia a medida, o padrão, o encaixe determinado para os livros canônicos. Então nós falamos hoje nessa aula sobre a literatura apocalíptica e as suas diferenças para o Apocalipse em si. Essa foi a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Voltamos para o próximo. Abraço. Tchau, tchau.